mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Rimeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Deus e Pai, eu lhe peço que venha falar ao nosso coração, segundo o teu querer e graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Nós estamos falando sobre anjos bons e anjos maus, e a primeira coisa que fizemos foi falar da natureza dos anjos. Dentre a natureza dos anjos, um verso importante é esse: louvai todos os anjos, etc, etc, porque foram criados, mandou e logo foram criados. Então os anjos não existem por eles não são autoexistentes, eles existem a partir de Deus, como é tudo o mais. As classes de anjos, então você vê lá o arcanjo Miguel, o anjo Rafael, aí você vê classe dos domínios, dos principados, dos poderes, e etc, etc. São anjos que nós também falamos um pouco sobre isso, são as classes de anjos. Os anjos foram criados, irmãos, de maneira pura, tudo que Deus fez foi bom. Então vem aí o caráter moral, os testes, aprovação e reprovação. Alguns ficaram reprovados. Então, em Gênesis 1:31, viu Deus quanto tudo tinha feito. E o que Deus fez era muito bom, não é apenas bom. Tem um advérbio aí de intensidade que modifica, né? Muito bom. Então era bom demais. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, quando 1/3 aproximadamente dos seres angelicais seguiram o espírito da desobediência, da mentira, nem todos estão em atuação. Uma parte nós não sabemos qual é, se tem um percentual, quantidade, etc., mas obviamente que tem. Eles não estão em atuação, eles estão presos no Tártaro, aguardando o juízo. Então, haverá inclusive um juízo para esses anjos. E quem vai julgar, possivelmente, será os servos de Deus, a igreja de Cristo, conforme Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6. Aí depois falamos das funções dos anjos bons. Então, sobre os anjos bons, uma coisa importante é que eles estão a nosso serviço. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. É lá o clássico texto do Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo. Então, os anjos é que têm essa incumbência de ajudar os servos de Deus para que eles sejam protegidos. Bom, aí entramos na semana passada sobre as funções dos anjos maus. Então, uma parte do que lemos, há vários textos aí, que nós vimos, conversamos sobre eles e tal, que o diabo se levanta, o diabo é o acusador, Satanás o adversário. Ele se levanta para poder atrapalhar a obra de Deus, se levanta para destruir, para se opor contra tudo aquilo que é para glorificar a Deus, ou que é coisa justa, boa, verdadeira. O diabo está lá para se levantar. E paramos exatamente aí, neste texto, quando nós lemos que Pedro, dizendo o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade? Por que Satanás fez essa obra no seu coração? E essa obra fez com que ele cedesse. Irmãos, tem momento da nossa caminhada, da nossa carreira cristã, que nós sentimos assim, de uma maneira muito forte, a tentação. Pode deixar esse papel por aí, tá? A tentação, a inclinação da nossa natureza para o pecado de uma maneira forte demais. Então, muito possivelmente, nós estejamos sofrendo uma interferência do diabo mesmo, com seus anjos, seus demônios, nos trazendo figuras, lançando na nossa mente coisas, para que nós possamos ceder ao pecado. É um momento de uma batalha muito séria. Do mesmo modo que vimos lá, com os anjos bons, que Deus envia proteção espiritual à nossa mente, a nós outros e tal, o diabo também está promovendo uma guerra para nos levar ao pecado. Por exemplo, suponhamos que nós não possamos ficar sozinhos, por uma situação ou outra. Então, quando nós estivermos sós ou longe,
dos olhos das pessoas, o diabo então vai ter mais oportunidade para nos atacar. Não li isso uma vez, li várias vezes de vários crentes abençoados. Por exemplo, conheci a história de um pastor, lançou vários livros, e um dos livros ele conta que quando ele viaja ou viajava para pregar em cidades longe da dele, ele ia só, ele então exigia que no quarto do hotel tivesse 2 camas e que a igreja ali designasse um irmão para ficar com ele o tempo todo. Porque ele dizia o seguinte: eu com um irmão junto de mim no hotel, eu vou me sentir muito mais protegido espiritualmente. Eu vou sair, vou passear com ele, ele vai me levar no shopping, nós vamos sair juntos, nós vamos comer juntos, então eu não vou ser tão tentado. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Pensar que nós estamos numa batalha, tem momento que nós estamos mais vulneráveis, é assim. Viajamos sozinhos, estamos num lugar, diante de um computador, tem essa possibilidade, tem outra, tudo isso, irmãos, todas essas questões, o diabo pode, nesses ambientes, nessas circunstâncias, o diabo pode usar de meios para poder nos derrubar. E ele nos derruba. Eu tenho uma grande dificuldade com dinheiro, eu não posso ver dinheiro que eu pego, né? Eu gosto de dinheiro. Então, dinheiro ali, né? Da Petrobras, sobrando aos montes. Não vou pegar, não vou. Então é melhor não trabalhar na Petrobras, não é assim? Nem no Banco Central, nem no cofre do banco, nem nada. Não é? Então, irmãos, nós precisamos pensar nisso. Nós estamos em uma batalha. E tem momentos que nós estamos mais vulneráveis que outros. Todos nós somos assim. Então nós estamos numa peleja e aí Satanás colocou no coração do Ananias para que ele mentisse a Deus, não é? Irmãos, sobre algumas questões nesses assuntos, um escritor chamado Savage, ele escreveu assim: enquanto Deus estava a certa distância, os demônios estavam bem próximos. O ar em torno da terra ficava cheio desses espíritos maus tentadores. Eles causavam naufrágios nos navios e a repentina morte na terra. Causavam ferrugem no cereal, feriam e sopravam nas tempestades. Tomavam posse dos navios e posse dos corpos e das almas dos homens. Faziam alianças e hipotecavam as almas dos homens. Irmãos, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Eu já tive várias vezes. Quando eu era bem criança, eu me lembro, assim, 6, 7 anos e tal, meu cunhado, pastor Gersilei, que hoje é pastor da Igreja Batista lá de Jaru, Rondônia, ele sempre teve um ministério de muita autoridade com relação a demônios. Então, eu passei um tempo na casa deles em São Geraldo do Miritinga, e lá tinha demônio demais. Pensa num lugar que tinha gente endemoniada. Todos os dias, praticamente, ele saía para expulsar demônio e me levava. Tinha um jipe, eu amava, não que eu gostasse de ver o demônio, mas eu gostava de andar de jipe. Aí entrava naquele jipe e saímos para a estrada, principalmente à noite, né? E os demônios apareciam mais à noite mesmo. Então era uma festa. Então toda noite a gente saía, tinha demônio para expulsar. E ele tinha autoridade de Deus. Eu nunca vi alguém com aquela autoridade para expulsar demônio. Eu não tenho isso na Bíblia, mas ele teve um dom de expulsar demônio. Ele tem. E aí ele era muito chamado. E eu vi cada coisa, irmão. Cada coisa. O que eu quero dizer com isso? Há certas regiões que a gente sente mais peso espiritual. Muito diferente. Irmãos, eu andava pelas ruas de Teoflotone, nossa igreja fez 2 intercâmbios lá, o Luciano estava junto. Inclusive, na época, ele fez muita bagunça. Você lembra, Luciano? O pastor lá parecia o Al Pacino. O homem quase chamou a polícia para nós. Eu não fazia bagunça, não, porque eu sou sempre santo, né? Puro e tal, né? Mas o Luciano fazia muita bagunça. O Luciano é um milagre de Deus, né, Jorge? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Bom, e andando pelas ruas de Teoflotone, eu fui jantar, ou fazer um lanche, não me lembro exatamente, à tarde na casa de um irmão. E ficava uns 2 quilômetros assim da igreja, num bairro. E aí fomos para lá e voltamos a pé e tal. Irmãos, eu vi nesse trajeto de ida ou de vinda, não me lembro, pelo menos umas 5 pessoas endemoniadas na rua. Na rua, gente possessa. Às vezes você está aqui, de repente, do nada, alguém olha para você e te xinga. Ou então começa a fazer as coisas. Demônio. Você não vê muito isso aqui. Se a gente anda na rua do Santa Rita, em Valadares, você não vê muito isso. Irmãos, Valadares é uma cidade, com exceção de algumas áreas, é uma cidade muito evangelizada. Muita igreja, muito crente, oração, tem mesmo. Temos lá um monte de problemas. Mas nós somos uma cidade
em que você sente essa diferença. Aqui no bairro Santa Rita, eu não vou falar de região do bairro, que eu posso ofender alguém, mas tem partes do nosso bairro que são mais pesadas do que outras. Eu chego para visitar em determinado lugar, que peso. Que peso. Eu lá, quando eu estava no Pérola, eu fui orar para um rapaz, ele estava já há uns 14 anos trancado num quarto. A mãe que cuidava dele, uma velhinha, e eu tinha almoçado, ela me chamou para ir lá, e eu fiz um trabalho com eles e tal. Fui para lá orar, e ela disse que do rapaz e tal, fez uns gabinetes comigo, e aí depois eu fui lá visitar essa senhora. Irmãos, eu estive lá, orei para aquele endemoniado, o demônio saía, voltava. Primeira coisa, o ambiente fétido, um cheiro ruim, mas muito ruim, muito ruim. Um ambiente frio, estranho, esquisito. O jeito das mãos da pessoa que vive escravizada pelo diabo. Eu estive naquele combate com aquele moço, estava sozinho, outra coisa que a gente, podendo, não deve se fazer, deve ir com mais pessoas, porque juntos você tem mais unidade, poder de Deus, de verdade, irmãos, de verdade. E aí eu me lembro que eu fiquei ali, orei para aquele rapaz e tal, e ele violentíssimo, e foi um combate de 1 hora mais ou menos. Aí orei com aquela senhora, acompanhei ela, mas não rendeu frutos de salvação. Nesse episódio específico eu saí, ele não era longe da terceira igreja, eram uns 300 metros, talvez menos, da terceira igreja. Eu saí, fui para a igreja pegar o carro, era tarde do domingo, para eu vir aqui para Santa Rita, vim embora, e quase que eu caí na rua de cansaço. Porque as forças, irmãos, do combate espiritual, ela esgota a pessoa. Então, às vezes você vê um obreiro na igreja, o pastor, ele fala, eu estou cansado, muito cansado. Alguém fala assim, mas não faz nada, mas não isso, não aquilo. Não sabe o que é uma batalha espiritual, não tem a mínima ideia. Irmãos, minhas forças todas se esvaíram naquela tarde. Eu já tinha almoçado, eu tinha dormido um pouquinho depois do almoço, eu estava bem. Eu nunca me senti tão fraco. Fraco a ponto de ter de parar. Era um domingo à tarde, não tinha ninguém na rua. Parar debaixo de uma árvore assim, recompor as energias e devagarzinho lá para o carro, sentar, respirar fundo. Eu só não olhei no espelho para ver como é que estava a minha cor. Mas devia estar verde. Porque minhas forças foram todas embora. Então há regiões com uma prevalência maior de espíritos maus. Você chega na casa de irmãos crentes, de pessoas cheias do poder de Deus, aquela paz. Tem um monte de lares aí que a gente vai, dos irmãos da igreja e tal. Uns têm umas características diferentes. Eu não vou falar dos irmãos aqui, que eu seria injusto com alguns ou outros, mas a irmã Mariquita e o irmão José Cândido, a gente chegava na casa deles, era aquela paz, aquela limpeza, aquela areação, aquela coisa, a gente sentia a presença de Deus nas coisas, nas limpezas, na comida, no ambiente, nas brincadeiras. Eles tinham senso de humor, eles eram velhos e bastante brincalhões, brincava, fazia piada, conversava, ria das coisas, altas risadas. O ambiente do céu, o céu vai ser gostoso assim. Agora o ambiente, irmãos, em que o diabo tem prevalência é feio, é sujo, é nojento. E não é só em ambiente pobre, não. Casas de pessoas de posse, que eu já estive também, de gente endemoniada, gente rica, mesma coisa. Ambiente pesado, difícil. Os irmãos aqui que são da área de segurança, você vai numa cadeia pública, é um negócio complicado, um ambiente pesado, difícil. Não é igual na igreja, né, Renato? Não é, irmãos. O coronel Cícero esteve aqui na igreja e tal, e ele falando de algumas coisas, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, por exemplo, os policiais, eles saem para atender uma ocorrência, chega lá, tem uma pessoa cheia de demônio. Às vezes o camarada também está cheio de demônio. Aí demônio com demônio vai dar o quê? Vai dar problema. Então nós vamos orar para que Deus maniato valente. A igreja tem essa chave, esse poder e tal, entende? E é verdade, irmãos. Cada região difícil, cada ambiente difícil. Então, irmãos, à medida em que a área, a região, a família, a casa vai sendo tomada pelo poder de Deus, o ambiente vai ficando mais leve, vai ficando mais sereno, cheiroso, e a paz. A paz. É óbvio que os demônios ocupam gente, pessoas e tal,
mas ele tem um jeito dele de deixando a marca nojenta dele para tudo que é lado. E não é um ambiente gostoso de ir, não, tá? Não é. Bom, negativamente o diabo faz o quê? Os anjos maus, etc., eles retiram o poder da palavra de Deus no coração. Por isso, irmãos, que a igreja precisa orar. Às vezes a gente está fazendo um apelo aqui e os irmãos estão dormindo. Irmãos, é hora de guerrear em oração. Senhor maniato valente, derrama do seu sangue para poder desfazer as obras do diabo, do pecado. Orando, é guerra. A igreja precisa entender isto. Às vezes não entende. Batalha. A batalha travada para o louvor. O momento, por exemplo, de ceia, o louvor, e aí está todo mundo ali, preparando, por exemplo, o diabo vai usar o mais fraco. Outro dia eu falei no conselho, irmãos, vamos tomar cuidado, nós como presbítero, pastor, que o diabo fica olhando a fila assim dos presbíteros, pastor, e aquele que ele perceber que está começando a deixar a manada, ele pá nele, ele investe nele pesado. Não foi, Jorge, que eu falei? Então abre os olhos, vamos ficar todo mundo junto, quietinho e firme, porque senão, e pega para valer. Aí no louvor, por exemplo, está todo mundo preparando, cantando. Se alguém não tiver ligado, o diabo vai usar aquela pessoa para prejudicar o resto. Aí ele fala um negócio, ou ela fala um negócio, que mulher também é usada pelo diabo, não é só homem não. Aí fala um negócio, aí o outro retruca e tal. Aí o negócio já vem aqui para o altar travado. Aí não flui. Aí a gente fala, gente, o louvor, os meninos abriram a garganta até no final, solaram a guitarra até sair fumaça. E nada. Por quê? Por causa dessas coisas. E às vezes o que aconteceu? Alguém deu lugar ao diabo. No caso aqui específico, o diabo retira o poder da palavra do coração. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás, que é o adversário. Aí ele se coloca como adversário e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então Satanás tira. Ele tira com o quê? Põe dúvidas. Ele vai, não é bem assim, isso é assim, e o sujeito cede. Mas o diabo está atuando. Positivamente, ele faz mais do que tirar. Ele lança problemas. Veja esse texto agora de Mateus 13, 37 e 39. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Tem coisas que nós não podemos contar para qualquer um. Tem gente, e às vezes nós todos podemos cair nesse problema, e caímos, de contar, por exemplo, uma bênção para alguém. Irmão, sejamos prudentes, tem gente que não pode ouvir bênção, não. Ele fica invejoso demais, e aí o diabo usa, é perigoso dar problema, dar briga. Vocês sabem disso. Então, por que não vamos ligar o sinal de alerta? Sabendo que o diabo anda usando alguém. Alguém. Irmãos, o inimigo que o semeou é o diabo. O diabo semeia o joio. Ele semeia. Enquanto nós estamos semeando o trigo, ele está semeando a discórdia, o problema, usando alguém, alguma coisa. Então vamos sair para o retiro. Pode ter certeza que o diabo vai lançar o joio dele. E nós temos que nos preparar. Vai ter um problema, vai ter alguém nervosinho, vai ter alguém, vai ter alguma coisa. E nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes para não cair na tentação do diabo. O diabo, irmãos, ele é muito esperto. Quantos anos tem o diabo? Fala para mim. Dá para aprender muita coisa com esse tanto de ano que ele tem, não dá? Então, ele aprendeu muita coisa. E ora que ele é muito mais inteligente do que qualquer ser humano mais bem dotado de inteligência. Então, imagina um sujeito mau, velhão todo igual é o diabo, e esperto. O diabo não pode entrar na nossa mente. Irmãos, mas pela nossa feição, ele já sabe o que está passando lá na nossa cabeça. Se nós olhamos, ele já sabe que a gente gostou. Tá? Ou se nós fechamos a cara, a gente não gostou. Alguma coisa assim, ele já sabe. Então, ele já sabe o jeito de fazer o que precisa ser feito. E ele estuda a gente, tem muito tempo. Então, irmãos, vamos ter cuidado. E usa qualquer um que der lugar. Qualquer um que der lugar. E se nós cedemos à tentação, ele envia aquilo que a gente gosta. E se a gente come o primeiro carocinho de milho, aí ele chega com força total. É muito difícil não comer até empanturrar e morrer empanturrado.
Ele sabe fazer. Bem, possessão. Agora vamos parar um pouquinho dessa obra de oposição. Vamos falar um pouquinho de possessão. Possessão se distingue, irmãos, de doença corporal. Semana passada, eu falei aqui sobre espírito de enfermidade. O nosso irmão Alex, por exemplo, atende ali no hospital regional. Por certo, há muito espírito de enfermidade naquele lugar. Que é outro ambiente também difícil, né, Alex? As pessoas que trabalham em hospitais, irmãos, muitos ficam com problemas sérios de doença mental. Não é, Alex? Sofre de ver o sofrimento. Mas não é só isso, não. Os espíritos malignos de enfermidade ali. Ali está sendo mostrado a derrocada humana. A força do pecado. As pessoas morrendo vivas. Aí você vê em plena decadência da área de saúde, médicos, por exemplo, querendo ganhar dinheiro em cima daquela tragédia toda, tem isso. E aí, assim, é um ambiente muito difícil, doentio, perverso. Nós precisamos cobrir esse pessoal, irmãos, trabalhar na área de saúde em oração. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus fortaleça. O ambiente é um ambiente muito pesado. Possessão se distingue de doença corporal ou mental. Apesar de tal doença, a doença mental, frequentemente ser acompanhada de possessão, ou resultante dela. Os demônios falam nas pessoas possessas com conhecimento sobrenatural. Quando o pai foi orar para uma pessoa lá em Taruaçu, em residência, eu já contei essa história, vou contar só a parte, outra parte daquela experiência. É que um sujeito, que era um irmão, tal, diácono de uma igreja lá e tal, ele foi orar. E ele pôs uma Bíblia grandona, tinha uma Bíblia grandona assim, era um irmão sério, rapaz. A gente tinha esse irmão como um irmão bastante cuidadoso com a vida cristã e tal. Mas esse irmão chegou para expulsar o demônio da mulher, era uma senhora de uns 50 anos, e quando ele começou a dar ordem para o demônio sair, o diabo falou assim: mas você, fulano, vem aqui me expulsar? Todo dia nós fumamos junto, né, tal. Você lembra? Cigarrão que eu te dou, você pita e tal. O homem pôs a Bíblia debaixo do braço e foi um negócio tão... O diabo acertou tão bem, que se ele fosse mais esperto, né? Mas o Espírito Santo não permitiu o esperto. Eu só sei que ele pôs a Bíblia debaixo do braço e cascou para casa. Não sei o que deu lá depois com a igreja dele. O que fizeram com ele. O diabo falou assim: nós fumamos junto todo dia. Tal hora, só você dá uma passeada, lá naquele lugar. É lá que nós fumamos. Quer dizer, aí, na hora ele não teve reação. A não ser fechar a Bíblia e for embora. Então o diabo, ele tem poder sobrenatural. Conhece um monte de coisas. Está aqui e não está no mesmo lugar, que ele não é Deus. Mas ele se locomove de uma maneira extraordinária. Não pode estar aqui em São Paulo em segundos, por que não? Tem radar, não tem nada. Ele não pode estar aqui e lá, ao mesmo tempo. Mas ele pode estar aqui e daqui a pouco lá. Velocidade altíssima. Vamos ver o que diz a palavra em Marcos 5, 2 a 5. Tipos diferentes de possessão. Vamos lá. Diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Possivelmente aquele homem mexia naquelas coisas, talvez comesse aquilo. Aquele Zé do Caixão, vocês já viram? As unhas, né? O pessoal o trata como um artista, né? Mas é muito mais do que um artista. Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eu me lembro que minha mãe e meu pai, eu tinha chovido muito, tinha dado uma pequena enchente lá em residência, lá tinha muita gente com demônio também. E havia um jovem de uns 20 e poucos anos, um rapaz que às vezes até ia na nossa igreja, lá na congregação. Eles moravam no DNR, na época não era o DENIT, era o DNR, eram as casas que tinham lá e tal. Ele morava naquele lugar, e eu me lembro de detalhes. Esse moço comia britas, assim, ó, enchia a boca de brita e comia todos. Aí, como se não bastasse, ele pegava vidro inteiro, quebrava e comia tudo. Não dava sangue na boca, não dava nada. Quando a polícia viu aquilo, eles ficaram doidos. Vamos chamar alguém, que isso não é coisa normal. Vamos chamar o pastor, né? O pastor não vale nada, mas nessa hora é o pastor. Por que não chama o padre, né? Não, chama o pastor. Aí foram lá, chamaram o pai e a mãe.
Eles oraram e Deus deu graça, o demônio saiu, aquele moço foi liberto. E eu não sei detalhes mais dessas histórias, porque é coisa de 37, 38 anos. Eu era muito criança, mas eu lembro dessas histórias todas, que não dá para esquecer. Comia pedra, comia vidro, uma força descomunal. Pega 10 homens assim, é como se ninguém estivesse segurando, irmãos. É um negócio terrível. Vamos ler Atos 16, eu devo contar uma experiência também. Bom, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Irmãos, esses negócios de mágica. Outro dia, o Jorge fez a propaganda, né, Jorge? Depois nós vamos conversar isso direito, né? O Jorge fez uma propaganda para uma igreja aí, né, Jorge? E aí eles fizeram mágica, não foi, Jorge? É isso? Mágica, não? Não é você que fez, não? Tinha uma igreja aqui, irmãos, lá no Vila Isa, fato. A igreja fez um trabalho de criança. Ah, você lembrou, né? E é mesmo. Mas foi o senhor que fez, não foi? Sim, Jorge. Sim. Nós não estamos te culpando, não. Uma igreja, irmãos, da presbiteriana renovada. Não foi, Jorge? Vou ajudar o Jorge agora, que ele ficou muito sério. Mas ele fez uma propaganda para uma das nossas igrejas, que na inauguração da igreja, nós teremos mágico, não foi, Jorge? Irmãos, onde é que encaixa a obra do Espírito Santo com mágica, irmãos? Irmãos, esse pessoal que está aí, infelizmente, usado pelo diabo, com sapatinho de algodão, eles misturam as coisas, vão fazendo de levinho, de levinho, de levinho. Tem umas igrejas aí, irmãos, famosas, ela serve todo tipo de prato. São as Babilônias. Irmãos, nós temos que servir um prato só. Eu admiro o centro espírita. Ele vai lá, é centro espírita, pronto. Aqui mexe com macumba, beleza. Magia negra, aqui a gente come, bebe o sangue do bicho e mata. Bom, tá certo. Tá. Agora uma igreja que abre as portas, recebe as pessoas entram por aquela porta, abre a Bíblia, a pessoa fala, meu Deus, que coisa gloriosa, abriu-se a Bíblia, abriu as portas de uma igreja. Irmãos, e vendendo mentira, irmãos. Onde é que mágica combina com a obra do Espírito Santo, irmãos? Não combina. Igreja que serve todo tipo de teologia. Tem um culto, e aí põe uma pessoa lá pregando, e a pessoa prega duramente contra a idolatria, contra o pecado, contra o modismo, contra o mundanismo, e tal, e tal. Aí daí 2 horas tem outro culto lá, e eles fervem na brincadeira, e tal, e roda de bicicleta, skate, pula, solta fogo, usa mágico. Aí eles têm uma igreja para cada povo. E aí eles falam assim, não, tem um tipo de irmão que gosta mais. Irmão, a gente não tem que gostar de nada. A gente tem que receber o que é para ser recebido. E vamos falar a verdade, a gente nem gosta disso, não, a nossa carne quer as outras coisas. Nós passamos a gostar porque Deus nos lavou, nos remiu, Deus nos deu um espírito novo, e esse espírito novo combina com a obra do espírito, não com a obra da carne. Só por isso. Então, irmãos, o diabo é muito astuto, é muito astuto. Então, deixa eu contar minha experiência aqui, bretianos, talvez 18, e nós estávamos tocando, e todo terminava o culto, era uma música que a gente ficava tocando, porque doido para tocar, aprendi uma música nova, um solo, estávamos tocando. Terminou o culto, nós começamos a tocar umas músicas aqui, o Marco, meu irmão, solando e tal. Entrou um rapaz junto com a minha professora de história. Eles entraram, a igreja muito pequenininha, ele ficou lá atrás, e esse moço olhava, esse moço é sósia do Tommy Lee Jones com a cara feia. Então, aquele moço que ele sobrancelha grandona assim, ele olhava para mim assim com uma cara muito ruim, para mim principalmente. Nunca vi esse moço, esquisito, está com a minha professora, não sei. E aí ficou estranho aquilo. Bom, nós continuamos a tocar, aquele moço saiu dali, foi embora e tal, e nós jovens ficávamos aqui na porta da igreja, na época não tinha internet, a gente não tinha nada para fazer, era essa igreja, a gente vivia na igreja. Aí estávamos ali conversando e tal, os meninos alguns foram embora, outros ficaram aqui e fomos para casa. A gente morava na casa pastoral aqui. Quando eu passei aqui tinha um cômodo, mais ou menos aqui assim, tinha um cômodo, uma coisa bem paupérrima e tal, os irmãos mais antigos aqui lembram disso. Quando eu passei, a minha mãe estava orando por ele. Aí a mãe pôs a mão na cabeça dele, eu escutei, e aí ele começou a falar em língua estranha, a mãe falou assim, você cala a boca. Eu falei, minha mãe endoidou, né? Que era uma língua estranha, bonita, voltei, a mãe...
e brigando com ele. A mãe, vocês já viram como é que é o negócio, né? E com o diabo, aí que elas crescem mesmo. E aí ela brava e tal, e era demônio. Aí nós voltamos curiosos. Voltamos para ver. Porque diabo, todo mundo quer ver o diabo. Deus, ninguém quer ver Deus. Mas o diabo, todo mundo quer ver. Não. Se alguém falar assim, irmãos, tem uma pessoa ali, ganhou um bebê, que bebê lindo e tal, o menino, ninguém vai lá ver. Agora, se o menino com 8 cabeças, uma coisa ridícula, horrível, vai todo mundo ver. A gente gosta de bizarro, de tragédia. O ser humano é isso. E nós voltamos nesse mesmo espírito ruim para ver. Quando nós chegamos, a mãe que não brinca, né? Vem aqui para ajudar a orar. Aí nós entramos na salinha e o diabo logo encrespou comigo, de novo. Era um rapaz que a mãe estava orando por ele. Irmãos, então começou ali uma batalha de oração às 9h30, terminou às 1 e pouca da manhã. Eu fiquei 15 dias sem conseguir falar, porque eu fiquei rouco, gastei toda a minha voz gritando com o diabo. E aí orando e tal, orando naquelas circunstâncias. Irmãos, eu vi coisas que eu nunca talvez vou ver de novo. Eu vi, por exemplo, esse moço saía um espírito maligno, entrava um outro mais forte. Ele saía, entrava um outro e assim em diante. Teve um momento que entrou um espírito nele, o espírito contou como é que ele fazia. Um espírito tipo de selva. Aí esse espírito jogava flecha, falava umas coisas de nome de deuses do mato e tal, e andava feito bicho, assim. E era um negócio muito esquisito. Aí teve um momento que entrou um demônio nele e ele começou a cantar música sertaneja. Quem gosta de sertaneja aí, tem um demônio próprio. Aí, tem do funk também. Do funk deve ser pior, né? Aí, esse espírito que entrou nesse moço, ele começou a cantar música sertaneja. Irmãos, esse moço ficou 90 graus, é assim, é igual a gente tá, né? Ele ficou a 45 graus. Não foi assim, 30 segundos não, Silvio. Ele ficou, talvez uns 5 minutos cantando a musiquinha sertaneja dele e andando no meio de nós assim, ó. Os irmãos que viram, vários irmãos, amigos meus, crianças, teve um menino aqui da igreja que aceitou Jesus nesta noite. Deus fez uma obra no coração dele nesta noite. Ele ficou ali, ninguém conseguia ir embora. Os pais vinham buscar os filhos e também não iam embora, ficava por aqui, morrendo de medo e preocupado, aquela coisa toda. Ele cantava as musiquinhas dele, 45 graus, assim, ó, um tempão. Esse demônio saiu, e aí entrou um outro demônio. Na boca desse endemoniado, ele disse que era Lúcifer. Se é ou não sei, porque o bicho é muito mentiroso. Bem, quando aí o negócio assim, não sei explicar, mas eu estava à frente daquele momento de oração. Estava meu cunhado, o Edinho, falecido, meu pai, minha mãe, os irmãos, a gente orando, todo mundo clamando. A moça ali, a irmã dele, ele que era meu professor, do lado e tal. Pra vocês terem uma ideia, esse moço, ele depois nós descobrimos toda a história. Ele ia viajar à meia-noite, pegar o ônibus da Gontijo para ir para Belo Horizonte pegar o avião, lá para o Pará. Ele era um tratorista de D12, aqueles big tratores que trabalhavam na selva amazônica. E aí ele arranjava um emprego, ele era contratado a Mendes Júnior. Ele era tão bom profissional, mas eles mandavam ele embora porque ele fazia loucura. De vez em quando ele ficava endemoniado, pegava aquele D8 e saía doido, D12, e aí ele fazia loucuras, aí eles dispensavam. Mas aí precisava dele, contratava de novo, ele ia se apresentar lá no Pará. Ele perdeu a passagem, não foi, tal. Depois foi uma obra grande, Deus libertou esse moço, mas demorou muito. Porque naquele outro dia, na segunda-feira, eu estava dentro do ônibus, e ele estava dentro do ônibus também. Eu vim do centro, e aí ali, assim, perto do antigo posto recreio, onde é o Martim Minas, na hora que eu olhei assim, o moço estava lá na frente. Eu falei, deixa eu ficar quietinho. Se o diabo pega esse moço que eu sozinho, né? Mas o diabo não manifestou, não. É esse moço que a mãe deu uma biblada na cabeça dele e o diabo saiu, acho que na terça-feira ou na quarta. Foi uma batalha de oração por dias de oração, que o demônio ia e voltar. Bom, mas eu finalizo dizendo o seguinte, aí esse moço, o demônio nele, aí dizia que era o mais forte, o príncipe dos demônios e tal, e que ele queria me enfrentar. Se você é muito, eu usava a palavra macho, tal, se você acha que você tem poder, e me afrontava e tal, aí ele disse assim, então vem aqui, e tentava pegar na minha mão. Aí o pai, que é mineiro todo, falou assim, não vai não, que vai te machucar. Aí a mula do Balaão falou, a irmã dele, que não era crente nem nada, disse assim, Manuel, você está com medo dele? O que está com você é muito mais forte do que ele. Você não sabe disso não?
o que Deus já te usou para fazer, aí eu, né? Aquela palavra me ajudou mesmo, me deu graça. E aí, irmãos, aquele sujeito querendo pegar na minha mão, o pai com medo e tal, os irmãos tentando segurá-lo, mas não conseguia. Irmãos, como se fosse hoje, eu lembro dos detalhes. Ele subiu, não era muito alto, mas ele subiu. Quando abriu um flanco assim, ele subiu. Isso aqui era tudo terra. Não tinha asfalto nem nada, calçamento. Ele sentou o pé dele, um pé grande, calçado, assim, ó, o que a gente chama aqui comumente de boca do estômago, assim, exatamente aqui. Tesão. Bateu assim e arrancou. Eu estava com uma camisa preta de botão de pressão. Ele abriu toda a minha camisa. E eu sentei no banco, mas pelo susto. Nem me tocou. Não me tocou. Aí, quando aconteceu isso, veio todo mundo para cima de mim, achando que eu tinha me matado. Mas neste momento que ele faz isso, ele faz esse salto mortal mesmo, ele cai. Aí ele fica estirado no chão. Eles vêm para cima de mim e veem que, não, gente, não aconteceu nada comigo. Fiz assim, bati aquele pó, botei minha camisa, e ele deitado lá no chão, endemoniado, e falando umas coisas, mas aí já estava deitado. Quando então ele estava deitado, ele disse assim, irmãos, eu posso viver 1000 anos, eu nunca vou esquecer isso. Ele disse assim, agora eu vi que você é macho. Pega aqui na minha mão. Aí, Deus me deu uma graça, foi uma experiência que Deus me permitiu. Eu não digo isso por mim, eu por mim tinha corrido dele, né? Aí, eu me levantei ali, fui lá e peguei minha mão e levei na mão dele. Quando eu levei minha mão, ele tirou a mão. Aí eu disse assim, em nome de Jesus, você vai pegar na minha mão. Parei a mão onde era preciso a gente se encontrar, no meio dele assim, ele deitado. Aquele moço então, irmãos, a mão dele foi sendo trazida pelo Espírito Santo assim, ó. E ele tremia, o corpo todo assim no chão. E aí eu vi que Deus ia fazer um negócio diferente. Eu parei onde eu estava, irmãos. Na hora que ele segurou minha mão, que eu apertei a mão, esse sujeito, ele ficou levitando mais ou menos uma altura assim, ó, quase uns 10 segundos, assim, ó, no ar, assim, ó, no ar, assim, certinho, nunca vou esquecer isso, certo, no ar. Na hora que o demônio dele saiu, ele caiu. Aí ele, gente, por favor, que ele falava, ele era um moço bom, um sujeito bom, ele saiu um demônio, ele falava assim, gente, não para de orar que eles estão vindo, e entrava nele. Ele via os demônios chegando. Não pare de orar, não pare porque eles vão voltar, eles não me deixam. E não deixava não, esse menino passava às vezes em casa, a família depois foi contando para a gente, o diabo pegava, fazia ele pegar a sela de cavalo, punha nas costas, o arreio, os trem de cavalo, e ele começava a cantar música sertaneja, e saía para o mato afora, e passava 40, 50, 2 meses no mato. E voltava feito um bicho barbudo, esquisito, todo falando coisa com coisa, não sabia se ele comeu por lá, e eles não aguentavam mais, os 2 velhos eram pais desses meninos, os pais eram velhos. Então Deus libertou esse moço, foi uma experiência de outras que eu vi, sinistra, mas mostra de como o diabo apreende, como o diabo é sagaz, astuto. Então esse demoniado aqui está no sepulcro, comendo defunto, roendo osso, fazendo tudo, que o diabo, irmãos, ele destrói a pessoa, ele destrói a vida da pessoa, a dignidade, destrói a moral. Eu me lembro que na terceira igreja, uma menina, eu estava lá dentro do escritório trabalhando, aí funcionava a tarde da bênção, costumava eu até tocar lá com eles, que não tinha ninguém, eu era um músico excelente, já que não tinha ninguém, aí tocava uns hinos para eles e tal, aí na hora da pregação e tal, eu ficava lá escutando, mas trabalhando, fazendo alguma coisa, e aí eu notei que tinha um negócio diferente, eu corri lá para ajudar os irmãos em oração. A Meire, na época, ajudava lá, hoje já não está aqui, e aí essa moça endemoniada, uma moça linda, endemoniada. Aí todo mundo juntou aquela coisa, nós oramos, o demônio saiu. Sim, rapidinho o demônio saiu. E aí todo mundo veio com aquela coisada toda, e o Deus me deu discernimento na hora. Eu disse assim, moça, você estava endemoniada, a situação assim. E nós vamos orar por você. Mas você precisa dizer para nós se você quer ficar livre desses demônios. Ficar livre desses demônios é ficar livre dos programas sexuais, da prostituição. Irmãos, eu não sei como, eu falei tudo para ela. E aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu não quero.
Aí eu disse para ela assim, então você vai fazer um favor para nós. Digo isso com toda tristeza. Você vai pegar a sua bolsa, tinha uma bolsinha assim, e você vai embora, porque nós temos que fazer nosso culto. Ela juntou, pegou, foi embora, continuou o culto. Fui trabalhar e eles foram para o culto. Uma pessoa não quer ficar livre do diabo. Tipo assim, eu paguei caro para ter esse demônio, agora eu vou, né, ficar livre dele. Tem gente que busca, irmãos, os espíritos das trevas. Tem muita gente metida em prostituição, irmãos, possessa de demônio. Muita gente dada a assassinatos, possessa de demônios. Ah, esse fulano de tal, ele tem uma habilidade que ninguém tem. Outro dia passou no Record, um velho lá, o espírito, deve ser o espírito do faroeste, entrou nele, e o homem dá 5 tiros e tem que pôr na câmera lenta para sentir, e ele não erra nada, é um troço assim. Aí levaram ele nos maiores especialistas, ninguém vai descobrir nada. Demônio, gente, uma habilidade. Ele tem um negócio, ele só anda com revólver nos Estados Unidos, o pessoal tem essas liberdades, só anda de revólver, tipo como se ele fosse do Velho Oeste. Tal, aquele negócio, aqueles espíritos da pistolagem, aquela coisa, ele é fascinado com isso. Levaram ele lá na SWAT, o cara da SWAT ficou besta de ver. Ele saca assim, aqueles revolvão do Oeste, você não escuta os estalos, é só um, mas ele dá 5. E acerta, irmãos, aquelas bolas, a questão assim, aí tem que pôr na câmera lenta para escutar. Essas habilidades, irmãos, demoníacas. Coisas, irmãos, que o diabo faz. Um homem desse, você falar com ele, você vai ficar livre, você vai perder isso aí, vai, não quero. Custei arranjar esses demônios perto desse jeito, né? Então tem muito disso, irmãos. Mas ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vou pausar aqui para nossa irmã Mag contar a experiência dela. Vou só caminhar entre 2 pontos aqui para eu parar por hoje. Bom, os desviados entregues a Satanás. Então eu quero fazer bastante medo nos 6. É o texto que nós lemos. E entre estes foram Rimineu e Alexandre, os quais entreguei para quem? Satanás. Com que propósito? Para que aprenda a não blasfemar. É o texto que lemos primeiro, Timóteo, capítulo 1, versos 20. Bom, alguns entendem que esse entregar para Satanás é a exclusão da igreja, a autoridade de infligir doença ou morte no corpo físico deles, a perda de total proteção dos anjos bons, que ministra aos santos e entregue ao diabo, para que o diabo pudesse fazer com ele o que quisesse, a sujeição aos esbotifiamentos e tormentos do grande acusador. Ou seja, eles foram entregues ao diabo, perderam a proteção de Deus, ou entregue a algum espírito de enfermidade, alguma coisa, mas entregue à possessão do diabo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem uma parte muito importante. Nós precisamos, enquanto indivíduos, a nossa salvação depende só da gente, etc. Mas nós temos na comunidade, enquanto igreja, uma proteção espiritual. Então, na comunidade, quando nós estamos participando da ceia, nós temos outro vigor espiritual, diferente daqueles que são afastados. Por exemplo, a igreja tem de Deus a autoridade de riscar e colocar o nome de pessoas no livro da vida. Tem. Se vocês aqui, seguindo certo padrão, a Bíblia expõe os padrões, se vocês fizerem isso e riscar, está riscado lá. Irmãos, não tenho dúvida, alguém da igreja que entrou numa situação de rebeldia e tal, foi corrigido, foi chamado, foi instruído, etc, etc, etc. Aí não teve jeito, a igreja teve que excluí-lo. Ele está excluído do céu. Se Jesus voltar, ele não sobe. Não vão falar, não sobe. Porque Deus instituiu a igreja dele para que ela tivesse essa responsabilidade. E feito de acordo com o que manda a palavra de Deus, de acordo com os ensinos bíblicos, está arriscado. Nem todos que estão com o nome na igreja estão com o nome lá em cima. Mas as pessoas com o nome lá em cima estão com o nome na igreja visível. Eles participam, eles se submetem, eles respeitam a autoridade, eles caminham, eles aprendem juntos, sofrem juntos, entende? São corrigidos juntos, todos nós. A igreja tem esse poder. A igreja católica fez isso virar um negócio tão monstruoso, que aí a gente acabou ficando com medo de falar do poder da igreja. Mas a igreja tem poder. O católico diz a santa amada igreja, né? É santa amada igreja.